Fala, gente! Antes da gente começar o nosso episódio, eu quero te apresentar o nosso patrocinador de hoje, Dongley Martins. Ele que é consultor de grandes empresas, especialista em sucessão familiar, resolução de conflitos. Então, se você quer conhecer um pouco mais do trabalho dele, entre em contato com o número que está aparecendo aqui. Aproveite o episódio. Estamos começando mais um episódio do Kingdom Podcast, o podcast do Ministério de Empresários da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu, Gabriel Pigato, junto com meu amigo Lucas Akiyama, a gente conduz episódios onde a gente fala sobre empreendedorismo e reino. Trazemos aí pessoas com propósito, pessoas influentes, para estar trazendo um pouquinho de conteúdo sobre empresa, mas também te ajudando a evoluir na sua vida espiritual. E no episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre os desafios das empresas familiares. Isso mesmo. E a gente trouxe um convidado muito especial e, Lucas, apresenta o nosso convidado aí. Bom, prazer estar aqui, né? E para abrir essa nova etapa, né, temos um convidado muito especial, que é o Alisson Pontarola, que ele é palestrante, administrador de empresas, MBA em Marketing com extensão na Penn State, Universidade Estadual da Pensilvânia, é especialista em gestão empresarial pela FGV, Master Coach pela SBC e mestre em teologia pela Faculdade Batista do Paraná. Ele é há mais de 20 anos já diretor superintendente, né, do grupo Outdoor Media e também é esposo da Michele, pai da Lorenza e do Luca. Isso mesmo? E faltou, tem coisinha, mas tem um currículo bem grande aqui, mas depois vocês podem acompanhar o Alisson aí pelas mídias e conhecer um pouco mais aí do trabalho dele também. Então, seja muito bem-vindo aí, Alisson, no nosso podcast. Obrigado. Obrigado por eu estar estreando a Casa Nova, parabéns, ficou muito bacana, muito legal, parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que quando a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão procurando a quem possa abençoar, né? São iniciativas assim que Ele gosta de encontrar, então, de coração, parabéns. Mas no meio de todo esse currículo aí que é marketizado, né? Me desculpem os amigos do marketing, eu gosto de me apresentar como um desentortador de pregos, né? Eu tive uma experiência maravilhosa com Deus quando eu passando do corredor para entrar na minha sala, eu olho para minha estante e vejo alguns pregos tortos lá, né? E isso foi um marco que eu coloquei, deixei esses pregos lá para lembrar do meu primeiro trabalho na empresa familiar, que tem 61 anos agora. O meu primeiro trabalho foi desentortar pregos. Eu era um menino que desentortava pregos. E num momento de crise, e sim, todos nós temos e passamos por crises, né? Uma crise onde eu me perguntei, Deus, poxa, qual que é o meu próximo passo? Senhor, como é que, né? Aquela correria de dia a dia que você está, sabe, fazendo algumas coisas pensando em outras, né? Aí Deus me chamou a atenção, olhe para os pregos. E eu olhei para os pregos, né? Deus falou assim, você continua sendo o desentortador de pregos. O que isso, né? Como que isso vai conectar com o que eu estou pensando, né? E aí Deus me deu uma linha de desentorte aquilo. A gente quer fazer muita coisa. E existem coisas ao longo do caminho que vão saindo do eixo, vão se entortando. E a gente precisa, né, voltar a colocar essas coisas no eixo. Então, eu gosto de me definir assim, né? Um cara que tenta, a partir de princípios de gestão, eu amo administração, corrigir as coisas, né? A verdade é que a maioria das coisas, a maioria das empresas, a maioria das visões, a maioria dos negócios tem bons propósitos. Eles se entortam ao longo do caminho e precisamos criar rotas de ajuste, né? E às vezes dar boas marteladas que às vezes machucam, que às vezes saem faísca, mas que põem as coisas no eixo. Show de bola. Muito bom. Tava escutando esses dias uma frase de um livro lá. Não lembro qual é o nome do livro, mas depois posso passar. Que fala que para você produzir o bom vinho, antes você tem que esmagar aquelas uvas. Para produzir o bom azeite, você tem que esmagar aquelas azeitonas. Então muitas vezes na vida realmente precisa passar por esse momento de ser esmagado, né? Ser quebrado ali para poder gerar o bom fruto, né? E a gente vai escutar mais da história do Alisson aí e a gente vai conseguir entender melhor isso, cara, aí essa frase foi prática. Essa frase foi profunda, cara, que isso. Mas antes a gente vai conhecer um pouquinho da história do Alisson, né? Ele vai contar pra gente os desafios e naturalmente a gente já vai caminhar para esse tema dos desafios da empresa familiar. E não só os desafios da empresa familiar, mas a gente como valores cristãos, né? Que a empresa familiar é uma empresa diferente. Mas só um dado aqui, ó, que eu puxei do IBGE. Sabia que 90% das empresas no Brasil são empresas familiares? Oh.
e cerca de 65% do PIB estão na mão delas e 75% dos trabalhos, cara. Então, tipo, não estamos falando de algo trivial, né? Estamos falando de algo extremamente importante. Com isso, Alisson, antes da gente entrar numa parte talvez um pouco mais técnica de discutir sobre esses assuntos, conta pra gente um pouco a tua trajetória aí na Outdoor Media, quais foram os desafios que você passou nessa porque querendo ou não, a Outdoor Media, 61 anos, né? 61 anos agora. Essa responsabilidade, como é que foi assumir essa... Porque a gente tem eu e o Lucas também, a gente teve experiências, né? Empresas familiares e tem às vezes um peso, né? Uma coisa meio diferente aí, né? O que você pode contar? O peso existe e nós temos que saber lidar com ele, né? A empresa familiar tem um monte de peculiaridades, né? Esses dados que você traz, Pigato, são dados reais, eu tenho familiaridade com eles, eu olho para esses dados continuamente e percebo então que apenas 40% do PIB brasileiro está nas mãos das pequenas empresas. Porém, 72% da mão de obra formalmente empregada no Brasil está nas pequenas empresas. E essas pequenas empresas, nós estamos falando de empresas que têm até 20 funcionários, né, com um faturamento de até R$150 mil por mês. O Brasil está dentro das pequenas empresas. Porém, o acesso que as pequenas empresas têm a crédito, a treinamento, a desenvolvimento, a programas, né, são muito pequenos. Na contramão disso, se você pegar um dado da Fortune 500, do ano 2000 até aqui, 60%, 57% das empresas listadas na Fortune 500, ou seja, as maiores do mundo, morreram. Quantos por cento? Quase 60%. Bastante coisa. Morreram. Da Fortune 500. Ou seja, quem morre? O CNPJ não morre. Morrem os líderes das empresas, né? Que ou morrem ou matam as empresas, né? E aí tem inúmeros fatores que a gente sabe por que isso acontece, enfim. Mas nas pequenas empresas, por que as pequenas empresas morrem? Dentro da minha trajetória, respondendo, né, a minha trajetória, dentro da minha trajetória, você, tradicionalmente, você é convidado, jogado dentro da pequena empresa. Convidado a não ter outra opção, a não ir para dentro. Porque quando a empresa é familiar, as coisas estão acontecendo, né? Existe essa demanda para que o filho se envolva, para que a esposa se envolva, para que, né? Sim. Mas muitas vezes o filho não tem essa aptidão, a esposa não tem essa aptidão. E quando um filho entra dentro da empresa, ele é um filho ou ele é um colaborador? Quando a esposa está dentro da empresa, ela é a esposa, ela é sócia, ela é a colaboradora, né? Então, aí começa os... Exato. Aí nós temos uma confusão de papéis, né? Então, todos nós exercemos diferentes papéis, né? Eu sei que vocês são pais, o Pigato me falou que vai ser pai novamente, né? Eu ainda não sou, né? Eu ainda não sou, não sei se está rolou uma profecia. Mas então receba uma profecia. Então nós temos diferentes papéis, né? Quando você está trabalhando com alguém da família, qual é o papel do pai, qual é o papel do patrão? Qual é o papel do líder? Qual é o papel do dono do negócio? Dentro da pequena empresa tem muita essa expressão, eu sou dono do negócio, né? Aqui precisa ter olho do dono do negócio. O detalhe é que a gente acredita muito em ser dono do negócio e a gente acha que tudo é nosso. Os processos, os clientes, as pessoas, as estratégias, né? E aí as coisas se limitam ao dono. Por isso que muitas empresas que têm um potencial de crescimento não crescem, porque a empresa nunca vai ser maior do que a capacidade do dono gestioná-la. Perfeito. Né? Mas só um adendo que você comentou, eu estava em São Paulo lá num treinamento da OMIE, e a gente acha que tem aquela estatística, né, que X% das empresas fecham em tantos anos e tal, e não é muito diferente ao redor do mundo, não. Né? Mas uma coisa que aqui a gente é muito diferente aqui as empresas têm uma extrema dificuldade de crescer. Enquanto, por exemplo, Estados Unidos, essa parte de fechamento de empresas ela é similar. Porém, as empresas que continuam, cara, elas crescem.
E isso que o Alisson falou começa a corroborar, né? Faz muito sentido, né? Talvez essa centralização, conteúdo, né? Nós talvez. não temos uma estrutura de capital, Pigato, que permita você alavancar com segurança. O que faz uma empresa crescer? Investimento, gestão. Então, né? são recursos financeiros, ou são recursos estruturais, ou são recursos de habilidade. A empresa nasce no entorno do quê? Do dono. De uma dor ou de uma habilidade do dono. Sim. Né? E aquele dono que é um hábil vendedor, né, pode se tornar um hábil representante. Mas será que ele vai se tornar um hábil gestor? Né? E aí a gente vai confundindo as habilidades por demanda. Né? Poxa, mas nós temos pessoas que... As pequenas empresas também nascem em torno de empreendedores. Eu amo os empreendedores. Mas o povo desorganizado. Né? Então, mas é um pontapé. Sim. Então, e no Brasil nós não temos uma cultura de incentivo econômico para que uma pequena empresa tenha um padrão de desenvolvimento lastreado por uma cultura de imposto que seja adequada, por uma cultura de acesso a dinheiro que seja adequada. E isso dificulta. Sim. Né? Isso dificulta. A coragem de tomar o risco ali, se der errado, é muito. Exatamente. Muito errado. Né? E, Alisson, até às vezes tem gente escutando aqui e deve estar se perguntando, mas o que exatamente que caracteriza uma empresa familiar? Então, assim, se você fosse explicar assim, de uma maneira bem simples, como que você explicaria o que é uma empresa familiar? Majoritariamente, as ações da empresa estão na mão de uma família. Ela não é uma empresa aberta, ela não é uma empresa de capital aberto, ela é uma empresa que gira em torno de uma família. Né? Então, o dono é a família. Né? E não necessariamente a família está dentro do negócio. Existem grandes grupos, né, que são empresas... A VEG é uma empresa familiar. Né? Ela é aberta agora, né? Enfim, mas nasceu, cresceu, se desenvolveu como uma empresa familiar. E quando abre o capital, deixa de se tornar familiar? Deixa de se tornar familiar. Ela é uma empresa de mercado. Né? Uma empresa de mercado. Maravilha. Legal. Só mais, você estava falando ali sobre, né, quando um filho vai trabalhar ou quando a esposa vai trabalhar, se ela é colaboradora, se ele é colaborador, como que separa essas coisas, né? E isso me fez lembrar quando eu fui trabalhar na empresa do meu pai. Cara, cuidado. Eu entrei como menor aprendiz lá, quando eu tinha 14 anos. Passei desde a produção, expedição, comercial, sentei um pouco em cada área ali. E uma coisa que meu pai sempre me ensinou e me falou, ele sempre dizia: Lucas, você nunca vai ser um colaborador aqui da empresa. Dificilmente as pessoas vão te tratar como um colaborador qualquer. Você vai ser uma extensão de mim aqui dentro. Então tua responsabilidade é muito maior do que qualquer outra pessoa aqui dentro. Né? Então tudo que você for fazer, você tem que realmente trazer essa mentalidade de dono mesmo, né? De algo realmente da família ali, e não utilizar dos benefícios que muitas vezes isso pode trazer para simplesmente ter um trabalho qualquer ali, né? Essa é a visão perfeita, e tem dois pesos aí, né? Tem um peso para o pai, que é natural que o pai queira apresentar o negócio da família para o filho, né? É natural isso. Porém, dentro da empresa, essa persona que vai lá é o filhinho do dono? Será que ele vai ter alguma vantagem que eu, colaborador normal, não tenho? Né? Como que a empresa vai tratar isso? Então, quando a família está dentro da empresa, especificamente no teu caso o filho, quem está trabalhando lá? O filho do dono? E para o filho do dono isso também é um ônus. Sim. Né? Também não é fácil, porque é verdade o que você falou. As pessoas, ele está aqui porque ele é o filho do dono. E aí você entra num outro viés de mostrar a tua competência, de ter que, né, continuamente provar a tua competência. Mas existem maneiras de se fazer isso. Né? A empresa familiar, ela é muito estudada. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação com foco só em gestão de empresas familiares, né? Onde você desenvolve um princípio de compliance modelado para realidade da família. Existem famílias que optam em não colocar os filhos Sim. na empresa.
Porque também tem um outro detalhe. Quando nós estamos falando de empresa familiar, de terceira geração, nós já temos outros agravantes, outros potenciais problemas, porque a terceira geração já são os primos trabalhando junto. Nossa. Né? Dependendo do tamanho da empresa. Porque o que é uma empresa familiar? Ela pode ser um dono cujos filhos e a esposa podem ascender e trabalhar na empresa. Mas nós estamos falando de uma empresa familiar, no nosso caso, de 60 anos, onde eu tenho 4 irmãos, onde cada irmão eu tenho 7 sobrinhos. Né? Qual é o critério para se ingressar na empresa familiar? Aí nós temos como que a empresa contrata? A empresa contrata a partir desses critérios. No nosso caso, a empresa familiar, esses critérios são superlativos para as pessoas da família. Então, por exemplo, para você ser contratado hoje para uma cadeira de gestão de recursos humanos, você tem que ter a formação, você tem que ter uma pós-graduação e você tem que ter 4 anos de experiência. Sim. Tem isso na família? Não tem, está fora. Né? Então, são critérios pré-acordados. Né? O problema é nós tentarmos desentortar pregos sem as ferramentas corretas. Né? Então, as empresas não se estruturam com um mínimo programa de compliance, né? Para que se estude como que é o ingresso, como que é a retirada tanto o ingresso das pessoas da família, quanto a saída, né? Quanto os diferentes papéis. E isso é o que leva muitas empresas boas a performar mal e eventualmente até chegarem na sua extinção. Mas as empresas familiares, né, quando elas estão em fase de crescimento, a gente sabe que às vezes é uma coisa até um pouco bagunçada. Qual que é o momento, se é que tem um momento específico para isso, né, para começar essa profissionalização, para colocar isso no papel? Você acredita? Tem momento? Tem momento. Você falou inicialmente, antes, Pigato, do ciclo de vida das empresas. Né? As empresas que passam do 3º ano, né, e são poucas as empresas, né, quase 70% das empresas não chegam. Né? Inclusive, empresas que começam como um modelo franquia, que tende a alavancar mais rápido, né, pela metodologia, as empresas não passam de 3 anos. Então, qual é o momento? Né? Dependendo muito do formato da empresa. Vamos imaginar que seja uma empresa de primeira geração. Se é uma empresa de primeira geração, os filhos tendem a entrar na empresa hoje, na minha opinião, tardiamente. 18 anos, 19 anos. Né? Eu comecei com 13 anos. A minha carteira de trabalho, a minha carteira de trabalho é do dia 27 de julho de 76. De 86. Eu tinha 13 anos. Meu pai me emancipou quando eu tinha 17 anos. Eu entrei num contrato social quando eu tinha 17 anos. Quando eu tinha 19 anos, meu pai chacoalha uma chave na minha frente, ele compra uma empresa que era concorrente à nossa. A nossa empresa vem do ramo de mídia, de publicidade exterior, vindo do meu avô, pai da minha mãe, que era um artista, né? Lembra que eu comentei que uma empresa nasce a partir de uma habilidade natural da pessoa, do seu talento, né? E é muito do que as pessoas desprezam hoje. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E a pessoa tem o talento X, né? E ela quer fazer alguma coisa diferente daquilo que é o talento dela. Pode ser, sim, que com muita disciplina, que com muita organização, né, essa pessoa seja exitosa numa carreira que se distancia dos seus talentos naturais. Né? Existem muitas pessoas assim. Mas isso custa muito caro. Gera um esforço muito maior do que... Isso custa muito caro para a alma. Né? Mas voltando, aí você tem... Em que ano que teu avô começou a pintar? Então, meu avô era o artista. Né? Ele naturalmente começa a pintar. E aí começam a surgir as demandas das grandes marcas de colocar as suas marcas na rua. Né? Então, meu avô começa a pintar
as logomarcas da Firestone, a logomarca da Hermes Macedo. Você não tem nem ideia o que é Hermes Macedo. Não dá ideia. Tá? Foi um dos maiores varejistas do Paraná, de Curitiba, uma empresa familiar que infelizmente não está aqui. E essas empresas precisam então trabalhar as suas fachadas, né? Os magazines começam a surgir, enfim. E meu avô era o cara que pintava, ele era o artista que pintava. E o fazia com exímia qualidade, né? E aí tem um princípio bíblico aqui que a gente precisa parar e refletir sobre ele. A Bíblia faz uma pergunta: vê um homem que é perito na sua obra, entre os nobres ele será colocado. Então, nós temos que olhar para nós e entender, nós somos peritos no quê? E Deus deu para todos nós talentos. E o talento que Deus nos deu, se nós nos tornarmos perito nesse talento, nós estaremos entre os nobres. E meu avô era isso, era um talento. Né? E ele foi sendo demandado. Mas em que ano que ele começou agora não lembro, né? Eu não era nem nascido, né? Ele tava né? Mas faz mais que 60 anos isso. A empresa tem 61 anos agora. Mas ele começou antes disso, né? Porque ele ia com a bicicletinha dele, né? Literalmente, a minha mãe conta isso, né? Com a bicicleta dele, com as latas de tinta na bicicleta e fazia os trabalhos, né? E aí as coisas foram evoluindo, ele se une a um irmão dele que tinha um talento semelhante, né? E começam a pintar painéis, começam a pintar fachadas, enfim. E a empresa vai acontecendo. Até que um empreendedor entra na vida dele, que tinha uma empresa no ramo também, né? Mas não tinha a mão de obra, porque hoje a gente reproduz um totem como esse que está aqui roboticamente. Né? Não tem ser um artista, não tem um artista aqui, né? Você tem um design, né? E pronto. Mas antes era o seu Euclides Aristides Farias, o meu avô, que fazia o totem com a madeirinha, com a pintura na madeirinha, enfim. E aí ele vai trabalhar para esta pessoa, por ser empreendedor, não o valoriza, né? E se associa a ele, né? E aí rouba ele, né? Na sociedade não dá certo. E nisso meu pai está casando com a minha mãe, né? E meu pai, um exímio vendedor, né? Vendo a oportunidade, né? Juntando as contas ali, né? Olhando a vida do meu avô, fala, poxa, mas e meu pai, um exímio vendedor, se une ao meu avô e aí começa dar continuidade ao negócio que o meu avô tinha. A empresa chamava-se ENA, Empresa Nacional de Anúncios. Né? Nós temos essa marca até hoje, né? É uma das marcas que compõem o Grupo Odor Mídia. E esta união, este match funciona, né? Um vendedor e um artista, né? Só que um artista não é muito organizado, ele é um artista, um vendedor não é muito organizado, né? E aí começam a aparecer as limitações. Meu pai é um super empreendedor, meu avô é um grande artista, mas aí você começa a esbarrar no tripé básico de gestão: planejamento, direção, organização e controle. Né? Então, a empresa passa a ter limitações. Meu pai começa a crescer, começa a ter certo êxito no desenvolvimento da empresa, e aí que ele compra uma empresa concorrente, e eu tinha então 17 para 18 anos, ele chacoalha a chave na minha frente, literalmente, tinha uma escada íngreme para subir no escritório dele, uma casinha de 6x6, né? E ele fala, cara, agora você vai tocar esse negócio. Antes disso eu tinha passado pelas diferentes, né? Desentortador de prego, depois pintor de placa, depois instalador de placa, né? Depois serígrafo. Porque hoje a reprodução, que antes era gigantografia, né? Depois serigrafia, fazia parte de todo, não tinha um core business no negócio. Né? Você então vendia um painel publicitário, você tinha que produzir o painel publicitário, você tinha que instalar o painel publicitário. Hoje todas as fases do processo são terceirizadas e basicamente o nosso negócio é ter espaços de publicidade. Né? E ali começa a minha jornada. Né? E aí eu preciso fazer um corte muito importante, porque neste momento eu olho para Deus e falo assim, Senhor, e agora? Eu tinha me convertido com 15 anos, e com 17 conhecia pouquíssimo de Deus, né? Mas meu coração já ardia pelo Senhor, e ali eu posso dizer que começam alguns milagres, né? Que é a intervenção de Deus, que é aprender fazendo, né? É um pouco do que infelizmente a geração atual perde,
né? Porque as coisas têm que estar muito prontas para que eu entre num processo que já é vencedor, que já é exitoso, né? Eu não quero começar, eu não quero passar pelas fases que você passou, né? O que é muito importante, porque são essas fases que a gente chama isso de lixa da vida, né? Que vão te polindo, né? Que vão te preparando para maiores conquistas, né? A gente ainda tem um agravante. Não sei se pode falar agravante, né? Mas as gerações mais novas, a gente é muito mais imediatista, né? Sim. Isso... aí eu vejo que as empresas, às vezes, não falam sobre sucessão, não conversam sobre isso, ou quando fazem já tá, né? Tipo, em cima do laço. Mas a gente... Quando eu digo a gente, a geração aí, talvez os millennials, quer trabalhar uma semana e virar o CEO, né? Sim. Aí não tem como dar certo, né? E ter salário de CEO, né? Mas responsabilidade de CEO não. Né? Mas, olha, voltando nesse mesmo ponto, assim, por que você acha que, pelo menos o que eu escuto, com quem eu converso, o tema sucessão é um tema meio clichê, assim, não clichê, mas parece que é evitado, tanto pelo dono, talvez mexe ali um pouco que não quero soltar o que é meu. Por que você acha que isso acontece? Esse tema de sucessão, às vezes ele fica um pouco obscuro. Não parece que é um tema meio delicado de lidar? Sim, e isso eu entendo que nós estamos vivendo uma geração. Se a gente olhar o ciclo econômico brasileiro, né, o que aconteceu nas últimas 3 décadas, as empresas que resistiram, as empresas que passaram pelas 3 últimas décadas e estão vivas por 30 anos, elas são extremamente resilientes. E essa resiliência, né, traz na sua conjuntura, né, uma estruturação de eu fiz com muito custo. E quem construiu nesta geração, quem tem filhos de até mais ou menos 18 anos, é provável que não replicou nos filhos muito daquilo que aconteceu na sua formação pessoal. Então os filhos não são parecidos com aquilo que eu era. E isso gera em mim segurança. Uma das coisas que mais aparece nas minhas mentorias é essa vontade de sair, porque eu estou cansado. Eu estou com 60 anos, eu trabalhei muito e eu estou cansado, né? Porém, eu não confio o suficiente que eu posso passar o bastão e que as coisas vão ter a continuidade com o mesmo nível de sucesso que eu conquistei. E aqui tem 2 pontos de vista. Um que pode ser verdade. O herdeiro pode não estar preparado. E a outra é que eu quero deixar, mas eu não estou preparado para deixar. A vida inteira fez isso. Exatamente. E aí entram palavras importantes que nós não podemos deixar ser clichê. Será que eu que tenho que sair, que estou por sair, consigo ressignificar? Eu acordo amanhã para quê? E isso é difícil. Nossa. São respostas que quem está deixando a empresa, né, não tem. Vocês já ouviram a expressão assim, a empresa é minha vida? Não deveria. A vida é muito mais do que a empresa. A empresa é parte da vida. A empresa é um meio, né? Muito importante, né? E nessa construção voraz que muitas pessoas passam pela construção de uma empresa, porque a gente também tem que sair aqui dessa fachada de que o cara teve sucesso, o cara deu sorte. Gente, quem tem uma empresa com mais de 30 anos trabalhou muito. Sim. Trabalhou muito. Não tenho dúvida que trabalhou muito. E aí chega nesse momento da vida em que eu quero fazer o meu êxito do negócio, acontecem esses 2 problemas. Essas pessoas têm dificuldade de ressignificar, porque ficaram enfiadas, focadas no negócio, e é por isso que dá certo, né? Por isso que deu parte do ter dado certo é por conta do foco. E realmente, né? Se ele sair, vai desestruturar um pouco. Aí tem um meio do caminho, tem um plano sucessório.
Nós temos, as empresas que pretendem fazer isso têm que ter um plano sucessório, porque tem um outro lado da moeda. E se o filho não quer continuar aquilo? Se o dom dele não é aquilo? Vai fazer o quê? Né? E eu tenho 3 filhos, e um quer. Mas ele não é bom naquilo. Então, nós temos, eu costumo dizer, né, uma das coisas que mais acontecem nas mentorias é que as pessoas têm dificuldade de resolver problemas. A gente foge de conversa difícil, né? É um dos pilares do problema, né? É o fugir do confronto. E o outro é que a gente dá nomes errados para os problemas. O que é dar nome errado para o problema? Falta de habilidade é o quê? Incompetência para aquilo. Né? Não é que você é um incompetente pleno, você não tem competência para esta função. Né? E aí a gente tem que entender assim, qual é a força motriz de qualquer empresa? Onde a empresa tem que chegar? Em resultado. E o que gera resultado? É a maneira como a empresa pensa. Né? Porque o que eu penso, né, se torna estratégia, e a estratégia colocada em prática de maneira efetiva, ela se torna resultado. E aí existe uma confusão de como pensar a empresa. E quando o início do processo está errado, não tem como o final dar certo. Só que a empresa está dando certo porque ela entrou num ciclo positivo de mercado, ela entrou num ciclo positivo de uma cadeia de negócios que agora começa a mudar. Agora vender aquilo que eu vendia, da maneira como eu vendia, já não é tão rentável quanto era. E aí a empresa começa a entrar num fluxo básico de confusão por demanda de adaptação. E se nesta adaptação, para que eu seja exitoso nesta adaptação, eu preciso ter um conjunto de habilidades que vão me levar a vencer esse desafio. Não é um problema, não é o fim do mundo, mas é algo que tem que resolver. Sim. E se eu fico insistindo em fazer a mesma coisa, não precisa ser poeta para entender que fazer as mesmas coisas da mesma maneira me leva ao mesmo resultado. Sim. E aí a empresa entra num ciclo, num declínio produtivo, num declínio financeiro, e isso gera crise pessoal, gera crise familiar, né? Tudo por conta de não conseguir repensar a empresa. E esse repensar a empresa às vezes é mudar muita coisa, às vezes é sair do negócio, né? E às vezes é mudar poucas coisas. Né? E na Outdoor Media, como que foi esse plano e essa sucessão? Porque foram praticamente 2 sucessões que houveram, né? Do seu avô para o seu pai e hoje do seu pai para você, né? Eu acho assim, Lucas, e nesse sentido o meu pai ele foi, eu não sei se de maneira intuitiva ou, né, no estilo muito empreendedor dele, né? Quando ele chacoalha a chave e fala se vira, né? Eu falei, poxa, mas eu lembro que ele falou assim no outro dia, ele falou assim, olha, na semana que vem você vem aqui que eu vou te ensinar a fazer o livro caixa. E nunca me ensinou a fazer um livro caixa. Né? E depois que eu entendi o que era um livro caixa, depois que eu aprendi, ele não tinha livro caixa. Ele não tinha livro caixa. O que é um livro caixa? Eu também não sei. Fluxo financeiro. Só que na mão. Só que na mão. O livro caixa era literalmente um livro. Agora receitas e despesas. Aí, né? Agora tem alguns sistemas bons que fazem isso. No meio de tudo isso, eu entendo assim. A vida é um desafio. A gestão de uma empresa é um desafio. Né? O que é empresa? A empresa é um organismo vivo, com princípios e com propósitos. E esses princípios e esses propósitos, ou eles estão escritos e não estão na prática, ou eles estão na prática e não estão escritos. E esta prática é o grande desafio da pequena empresa. Porque toda empresa gira em torno de uma cultura. Não existe neutralidade. O mundo não existe neutralidade. Não tem cadeira vazia, né? Não existe. Não existe. O que existe, sim, são cadeiras que serão ocupadas. Né? Qual é o meu nicho de atuação? No meu nicho de atuação, no teu nicho de atuação, existem cadeiras desocupadas.
A sua empresa vai ser boa, média ou ruim? A sua empresa vai ser a líder de mercado ou ela vai caminhar a partir do líder de mercado? 3% das organizações do mundo e das pessoas do mundo, 3%, ditam a cultura. Um cara um dia, antes de uma partida de futebol, fez um corte ridículo no cabelo. Ridículo. Cortou um triângulo no cabelo e foi para uma partida de futebol. Com um princípio, com um propósito, de uma estratégia de marketing para chamar as atenções para mim a partir do Corte. inusitado. Aquilo era ridículo, inusitadamente ridículo. 2 semanas depois, 2/3 das crianças do Brasil estavam bonitas com um corte ridículo. Eu fiz. Só que isso não acontece com um corte de cabelo ridículo. Hoje você usa um relógio, hoje você usa uma roupa, hoje você usa um sapato, uma jaqueta, Um fone. um fone, certo? Um sistema, um software. Porque 3% das pessoas ditam isso. E alguém sentou nessa cadeira. E aí você escolhe em qual cadeira você vai sentar. Só que se você tem a habilidade X e você quer sentar na cadeira Y, tu vai sofrer. E talvez você nunca sente nessa cadeira. E você poderia ter sentado nessa cadeira, ter sido feliz e importante. O que nós temos que entender é quem não tem uma estratégia para a vida, para os negócios, vai andar na estratégia de alguém. E o mercado tem uma estratégia. Né? A gente ouve uma frase e a gente viu coisas acontecerem com o seguinte slogan embaixo: o sistema é difícil, ele domina. Né? Então, o sistema tem uma regra. E se você não entrar com a tua estratégia dentro do teu segmento, você vai balizar o teu preço no concorrente, você vai balizar a tua estratégia de approach, de prospecção, né, como concorrente. E as pessoas não fazem estratégias. E as pessoas, e quando fazem, não fazem da melhor maneira possível, né? A ponto de entender que uma estratégia tem um ciclo de desenvolvimento, né? A ponto de fato acreditar na sua estratégia e mudar a tua atuação de negócio. Né? Por que a gente não escuta música hoje no vinil, que era muito legal, muito gostoso, muito romântico, enfim. Aí as pessoas usam termos que a gente ouve, mas que a gente não entende. O que é uma disruptura? O cara disruptou o mercado da música. O que foi isso? Por que o cara fez isso? Como que ele fez isso? Estava com vontade de fazer isso? Né? O que vai disruptar você, o teu negócio? Né? Então, a gente precisa entender o nosso negócio. Se você não entender o teu negócio, né, eu costumo dizer que antigamente o segredo era a alma do negócio. Né? E de fato era, você sabia fazer. E esse segredo era o teu know-how. Né? Não necessariamente uma fórmula, mas o teu know-how. Né? Hoje, esse jogo mudou. Né? E eu não quero fazer disso um clichê da minha fala contínua, mas a alma é o segredo do negócio. Se o teu negócio, se essa cultura, que é a cultura que manda na tua empresa, não tiver alma, ela não vai prosperar. Entrando nisso que você falou, Alisson, vamos trazer agora para a galera que está ouvindo a gente, em termos práticos agora. O cara às vezes está nesse momento de sucessão. O que ele pode fazer primeiro para reduzir o conflito, reduzir o ruído que ele pode botar em prática tipo amanhã? Uma conversa com a família, definir uma regra de quem entra e quem não entra. O que você pode trazer de Tem que ter um plano de negócios, Pigato. Né? Eu gosto dessa fala assim, ele vai fazer uma conversa. Né? E uma conversa não é num ambiente qualquer. Então, vamos imaginar que você hoje que está nos ouvindo e que pensa em como estruturar isso. Né? Talvez você esteja em 2 momentos. Olha, eu quero começar a estruturar isso agora para daqui a 10 anos. Ótimo, você tem tempo. Primeira coisa que tem que fazer é procure um bom profissional de estruturação, de sucessão. Né? Porque esse profissional não só entende da metodologia necessária, como tem know-how, como tem experiência. E nós brasileiros temos uma dificuldade em comprar experiência. Compra a experiência de alguém que sabe fazer e já fez.
né? Mas o mais importante é decida. Decida. Você vai fazer a sucessão ou não vai fazer a sucessão? Decida. Eu estou com um pouco de dificuldade de decidir. Tem 1 milhão de ferramentas. Eu gosto da ferramenta mais básica do mundo, né? Não vamos nem no SWOT, né? Cara, causas e efeitos. Põe um papel na tua frente, põe um risco no meio do papel. Se eu fizer, acontece isso. Se eu fizer, acontece aquilo. Se eu não fizer, acontece isso. Entendeu? E olhe para o papel e entenda o que está escrito lá. Né? E talvez responder o seguinte: quanto custa não fazer? Quanto vai custar não fazer? Qual é a implicação de não fazer? Não só para a empresa, né? Para a vida dele. Para a família. Para a família. Né? Então eu gosto nessa questão da simplificação, é isso. Quanto custa não fazer? E o que acontece se eu não fizer? É uma conversa de 15 minutos com você mesmo. Mas e você falou, aliás, de preferência com um profissional, né? Porque às vezes ele vai botar no papel, a visão dele vai estar ali. Mas será que não precisa de alguém só pra... isso aqui eu acho que não vai acontecer, não. Pigato, por que quando você tá com um problema... Por que quando você tá com dor de dente, você vai no cara que resolve dor de dente? Como é que é o nome do cara que resolve dor de dente? Dentista. Quando você tá com um problema... Eu não tô conseguindo ler direito, mas... Cara, eu acabei de passar os óculos. Eu tive que ir para um oftalmo. Por que quando você tá com uma dor na empresa, você não procura o consultor? Por que não? Cara, que loucura é essa? Tua empresa tá com dor de dente. Você tem que ir no dentista da empresa. O que tem muito a ver, talvez, com a mentalidade do dono, né? De não querer, talvez, que alguém venha apontar. Sim. Aí é outro podcast, né? Sim. E talvez o melhor deles. Né? No sentido de tem grandes pessoas no nosso meio para falar disso. Não o melhor deles, né? Mas um importante. Um podcast importante. Né? Essa questão do meu ressignificar. Né? Porque aí o dono tem essa dificuldade. Né? E olha, eu já vi tanta coisa acontecer, tanto quanto nas mentorias, quanto no meu dia a dia de profissão, em que o meu negócio, eu vendo resultado a partir de publicidade. Faz sentido você investir numa publicidade que não vai trazer dinheiro para você? Nenhum. Vocês já viram recentemente alguma publicidade do Banco Itaú com um belo de um piloto de Fórmula 1? O Lewis Hamilton agora é o garoto propaganda de um spin-off do Itaú. Itaú vende o quê? Dinheiro. Certo? Ele está fazendo... Por que ele não pega o dinheiro que ele está colocando em publicidade e compra um fundo, um produto que ele mesmo vende para mim e para você? Então ele vai pegar 10 milhões e faz a opção de colocar 10 milhões em publicidade e não em 10 milhões no produto dele. Será que é porque os 10 milhões de publicidade vão dar mais dinheiro para ele? Fizeram conta, né? Fizeram conta, né? Então, eu trouxe esse exemplo para dizer que quando eu, depois de 30 anos na minha profissão, chego para um cliente e digo o seguinte: esse layout aqui não vai funcionar, mas eu gostei, e vale o eu gostei e não a minha fala que isso aqui não vai funcionar. Então, esse ressignificar é vital para que a empresa aconteça. E o resumo a empresa não vai ser maior do que a tua capacidade de fazer a gestão dela. Impossível. Impossível. Né? Não tem. Então, as habilidades de liderança, que são as competências do líder, são os limitadores do crescimento da empresa. Perfeito. Agora, agora vamos inverter o papel. A gente falou ali com uma dica prática pro cara que está nesse momento de pensar, buscar um profissional, conversar com alguém que já fez. E para quem tá o filho que quer entrar ou que não quer entrar e a família quer que ele entre. O que você pode... Porque ainda na tua
talvez na tua geração ali, você entrou muito novo, né? Foi, cara... 17 anos de idade. Não, 13 anos. 13 anos. 13 anos. 17 teve o simbólico da chave. Ele, Tó, vai E te 13 era trabalhador. E meu pai foi muito... carteira de trabalho, eu tinha salário. Né? Ele foi muito correto nisso. Né? Hoje você não pode... Se você coloca uma criança de 3 anos para trabalhar, você vai preso. Que pena. Que pena, cara. Mas agora... Vou respondendo objetivamente. Vamos pensar que você é o filho. Quero entrar. Quero entrar. Tenho a barreira. É a melhor coisa que existe. Dos 2 cenários. Entre os 2 cenários. Quero entrar e meu pai é uma barreira em comparação ao cenário. Não quero entrar e meu pai quer que eu entre. Tá? Quero entrar e meu pai é a barreira. Eu preciso entender e ler o meu pai. Quais são as barreiras? Quais são os nomes da barreira? Qual que é a insegurança dele? Insegurança dele, falta de confiança em mim, né? E muito simples, o que eu tenho ao identificar a barreira? Porque a gente fala, tem a barreira. Qual é o nome da barreira? Eu preciso entender, eu preciso estudar isso. Não é num 2, 3 insights, né? E tem capacidade também, né? Isso já vem isso já está aqui atrás, né? E aí eu tenho que desenvolver uma coisa que nós estamos perdendo com uma velocidade assustadora: diálogo. Sim. Nós estamos perdendo a capacidade de dialogar de uma maneira assustadora. Tudo é confronto, toda conversa é belicosa. Diálogo, construção de ideias. Entra na metanoia do pai. Cria, depois que eu entro na cabeça dele, quem me dera ter nascido com 50 anos, depois que eu entro na cabeça dele, eu consigo entendê-la. Uma vez que eu entendo as barreiras, eu crio mecanismos para vencer as barreiras. Aí eu me habilito. Então, como é que as coisas funcionam? Primeiro eu me habilito para... Estou vendo que tem cadeiras, né? Então, primeiro eu me habilito. Então, eu sou um gerador de confiança para o meu pai. Os resultados que eu entrego me credenciam. Quando os resultados que eu entrego me credenciam, eu andei 80% do caminho. Com certeza. Né? Uma coisa muito comum e que a gente enfrenta continuamente nessa questão do conflito familiar, e muito da mentoria, é resolução de conflito familiar. E metade, quase 60, um pouquinho mais da metade é entre pais e filhos, mas tem muito problema entre sócios cônjuges. Né? Uma vez que eu me habilito que eu me credencio para de fato ser uma boa opção para a empresa, né? Eu só preciso vencer uma última barreira, que é entender o time do meu pai. O time da barreira. Porque a gente também tem muita velocidade e quer mudar tudo muito rápido. E isso assusta todo mundo. Então, o que eu faço? Eu conquisto, como é estratégia de guerra. Eu conquisto o terreno e paro um pouquinho. Eu conquisto mais um pouquinho de terreno e paro um pouquinho. Quando o papai vê, tá dominado. É uma brincadeira, uma metáfora que eu faço com os dadinhos na mesa. Né? E isso gerou confiança, e isso foi natural. Porque o resultado foi sendo mostrado também. Sim, né? mas diálogo. A gente perdeu a capacidade do diálogo. A gente não consegue responder, a gente não consegue dar respostas coerentes à pergunta: por que não? É que eu acho que é uma dificuldade, talvez, não fazendo um generalizado, né? Mas, cara, principalmente do homem, né? De pai e filho, de abrir o coração, de conversar. E quando entra dentro da empresa, eu acho que divide mais ainda. Assim, não, aqui é profissional, aqui é... Mas... Porque na empresa você entra com esse peso que o Lucas falou. As pessoas te veem como filho do dono. Sim, uma extensão, né? Entende? Só que, mas aí qual é a resposta para isso? Como é que eu mudo o rótulo? As pessoas têm que passar a te ver como o melhor vendedor. Quando você se torna o melhor vendedor, você não é mais o filho do dono, você é o melhor vendedor. Quando você é o quando você é o primeiro que chega, quando você é o mais disciplinado, quando você é o mais competente, você quebra o rótulo. E aí é o problema do contrário. Aí você de quando o filho não quer entrar e o pai quer. Putz, aí eu acho que não... Essa solução é super difícil.
Essa solução é super difícil. Porque gera um conflito significativo dentro da empresa, porque o pai fica forçando funções e posições para o filho que a empresa não absorve. E aí começa um processo de sabotagem que precisa ser rapidamente vencido, porque a empresa passa a performar muito mal. Mas o que eu anotei aqui, que independente da solução, independente de qual for o conflito, cara, nada justifica a desunião da família. Sim, absolutamente nada, né? Tem que ter a conversa, são situações diferentes, né? O filho quer entrar, o pai não quer. Ali, o filho, resultado, se capacitar, entender que ele não é o dono da empresa também. O pai é o dono, né? Quando o filho não quer também, mas independente de qual a situação, cara, nada justifica a família ficar dividida. Inclusive, na minha opinião, é muito melhor com que o filho não prossiga na empresa e preserve a família, do que ele entrar e não conseguirem mais almoçar no domingo de uma maneira feliz, né? Porque senão o almoço de domingo vira uma extensão dos problemas da semana, né? E a gente vê muitos casos assim, né? De famílias que foram rompidas e destruídas por causa dos negócios, né? Infelizmente é mais comum do que a gente imagina. Irmãos que nunca mais se falaram. É mais... E vamos entender que esse é o resultado de uma jornada de algum tempo, que poderia ter sido evitada aqui, ó. Com certeza. Poderia ter sido evitado antes. Por uma intervenção, por uma intervenção do líder, né? Eu estava comentando que toda empresa gira em torno de uma cultura. E essa cultura é a prática disseminada pelo líder. Cara, se na tua cultura você gosta de andar de camiseta, tua empresa vai se sentir à vontade para ir no outro dia de camiseta. Se você começa a ir de terno para a empresa, não tem nada a ver. Começa a ir de terno para a empresa, você vai ver que dali a alguns dias alguém já vai de terno, já vai de blazer. Sim. Ok. E a cultura do que você pensa? E a cultura de como você age? E a cultura de como você trata as pessoas? E isso é em casa. A mesma coisa acontece em casa. As casas giram em torno de uma cultura. Qual é a cultura da casa? Por isso que eu disse que o diálogo tem sido... infelizmente, nós perdemos a capacidade de dialogar. Então, qual vai ser o princípio? Vai ser o filho falando com o pai falando com o filho, ou o dono falando com um pretenso funcionário? Eu vou tratar como... E aí? É muito difícil dividir isso, né? Muito difícil. Depende do princípio. Depende de um princípio, né? E você tá certo, e eu desde já faço a escolha de ser pai. E isso vai tomar um preço. Com certeza. Mas eu não quero daqui a... Com certeza eu não vou viver com meu filho coisas que eu vivi com meu pai. Né? Meu pai me desafiou, meu pai me construiu, meu pai me tornou um bom profissional. Mas eu não tive um bom pai. E eu quero que meu filho tenha um bom pai. As duas coisas podem caminhar junto. Né? Eu tenho que desafiar ele, eu tenho que fazer eles, né? Eu tenho que... Né? E isso, sinceramente, só se consegue sentado em uma dessas cadeiras. A cadeira do filho que entende o Pai do céu. Amém. E replicar com os nossos filhos, e replicar com os nossos colaboradores aquilo que a gente recebe e dá na cadeira daquele que se senta para ouvir o Pai. Quando a gente sair da cadeira, que é a cadeira onde a gente ouve o Pai, a gente perde o poder da cultura do bem, de disseminar a cultura do bem. Né? Talvez o nome dessa cadeira seja intimidade, comunhão, temor, né? Porque tem muitos momentos em que Deus fala para a gente fazer algumas coisas e que a gente não entende muito bem e que, né, que nos desafiam, enfim, e aí a gente quer trocar de cadeira e aí nós cometemos erros. Nossa, eu só vou anotar aqui porque você vai dar um corte. O que eu aprendi com essa fala do Alisson aqui, eu vou até anotar para não esquecer. Mas eu acho que antes de, falar de empresa, sucessão,
cara, primeiro é ser pai, ser filho. E o que eu vejo de uma geração mais antiga, que eu converso, que, por exemplo, o pai do Alisson, na visão dele, cara, eu tenho que deixar ele cascudo. Mas eu tenho convicção que ele olhava pra ele, amava ele dessa maneira, porque pra ele a paternidade era, cara, sustento, guerreiro. A geração foi mudando. Eu não vou dizer que a gente ficou menos cascudo. Essa é a verdade. Mas a gente ficou mais aberto pra isso, cara. Primeiro eu vou ser pai. Só que pra eu ser pai, como é que eu vou ser pai se eu não aprendi nem a ser filho? Né? Aí existe esse conflito. Se essa conversa, cara, caminhar, vai ficar muito mais fácil depois pra resolver a empresa. Com certeza. Né? Muito bom. Eu termino dizendo pra vocês uma coisa. Sabem qual é a melhor maneira de resolver um problema? Qual? Identificando o problema. Não Primeiro. entrando nele. É verdade. É verdade. Tem muitos problemas que nós temos que resolver hoje que nós não deveríamos estar lá. Nós não deveríamos estar lá. E nós não consideramos isso. Então não comece aquilo que você não tem que começar. Não coloque na empresa aquilo que você não tem que colocar. Não traga para dentro da empresa aquilo que você não tem habilidade para gestionar. Se habilite primeiro, vá buscar habilidade, vá buscar recurso primeiro, entende? E outra, entenda que quando você, como eu disse, quando você está com dor de dente e você procura o dentista, se a tua empresa está doente, procure o profissional que vai resolver a dor de dente da sua empresa. Tá tudo certo ao fazer isso. É o que tem que fazer, é a medida de gestão correta. É comum, na verdade, né? Exatamente. E então, antes da gente finalizar, Alisson, a gente viu que a gente tá com o teu livro aí, né? Meu Pequeno Grande Negócio. Conta rapidamente pra gente aí a história desse livro e mostra pro pessoal aí. O Meu Pequeno Grande Negócio foi finalizado na pandemia. Era um projeto que eu tinha, né, desde sempre, porque é um desafio. Né? Não sei se vocês sabem, se eu já contei para vocês outra oportunidade, eu sou dislexo. Eu tenho um problema muito sério, né? E era um desafio. Falei, cara, eu nunca vou conseguir escrever um livro, né? E dentro dessas cadeiras que a gente fala, uma habilidade natural e que foi surgindo na minha vida, foi eu tendo a oportunidade de mentorear pessoas, né? E isso passou a ser parte da minha profissão, né? Fazer isso profissionalmente. E eu entendendo um pouco daquilo que era a conjuntura do que eu falava, poxa, eu preciso deixar um conteúdo diferente para as pessoas. E aí eu comecei a olhar para a minha vida e entender aquilo que funcionava. E o que funcionava eram livros devocionais. E eu peguei um pouco daquilo que deu certo na minha vida e coloquei num livro devocional, onde você tem um tema que você pode olhar semanalmente, posso ir para a semana 1, depois a 2 e cartesianamente ir evoluindo, ou eu posso, naquela semana, aleatoriamente, abrir o livro e trabalhar uma semana. Legal. Né? E ali tem um tema. Aqui o que eu abri agora é empreendedor inabalável. Um tema. Existem empreendedores inabaláveis? Não existem. Isso aqui saiu de uma contraposição minha a um clichê coach, né, que eu ouvi durante a pandemia, quando eu finalizei, de um coach que estava vendendo um curso naquela semana de empreendedor inabalável. E vendeu muito. Só que é uma mentira, porque você não é inabalável. E quando você se prepara para se tornar inabalável, você vai se frustrar. Né? Esse cara deveria estar vendendo um curso que é o empreendedor vulnerável, porque é o que nós somos. Todos nós somos vulneráveis. E quando eu sou treinado para entender que eu sou vulnerável, quando o problema, quando o improvável me alcança, eu falo assim, tá tudo certo porque eu sou vulnerável. Só que eu sei o antídoto para resolver isso. E aí, sim, graças a Deus, já estamos partindo para um outro projeto que a gente entendeu por um feedback que a gente recebeu de algumas pessoas que elas queriam ler em formato de livro, então já está saindo daqui a alguns 30 dias o Meu Pequeno Negócio no formato livro. Eu confesso que eu gosto mais do formato devocional. E tem sido assim algo que as pessoas têm gostado, porque tem uma aplicação prática com foco na pequena e média empresa. Eu costumo dizer que na pequena e média empresa a gestão é diferente, né? A gente está acostumado a ler grandes livros, né? E se você pegar, existem mais de 2.000, nos últimos 5 anos, mais de 2.000 títulos de livros de gestão. Né? Eu acho importante você... Né? E destes livros, a maioria deles estão voltados para estudar, narrar e questionar o crescimento de grandes empresas.
Será que as técnicas que... Quanto vai ser efetivo nós estudarmos a gestão Google, a gestão Amazon, a gestão Microsoft? Claro que lá existem insights importantes de gestão, mas existe uma conjuntura totalmente diferente da empresa de 15 funcionários. No Brasil, inclusive. No Brasil. Então aqui a gente lê e vê coisas que, no meu entendimento, funcionam dentro da pequena empresa. Talvez não funcione lá dentro da Microsoft, muito provavelmente. Cara, mas para você que está com uma dor de barriga, com 15 funcionários, né, sem acesso a capital, num contexto macroeconômico, político, social brasileiro, vai funcionar. E onde que a gente encontra o livro para comprar? Quando você entra no site Meu Pequeno Grande Negócio, ele te direciona para uma livraria virtual, né, que está lá. E a maioria das compras elas são feitas a partir das palestras, né? Mas está no online. A gente coloca no link Legal. Na bio lá. Então, caminhando para o encerramento, gente, eu gostei muito desse episódio. Foi muito bom. Ficou muito legal, né? Alisson, obrigado por ter compartilhado com a gente. Vou pedir um fechamento agora, uma indicação de um conteúdo, um livro. Você já falou do seu, mas alguma coisa relacionada a esse tema que a gente... Pode ser um vídeo no YouTube. O que você pode passar pra gente? Eu acabei de ler... Eu fui participar de um congresso no Canadá e eu vou para as livrarias, eu adoro, né? E um livro me chamou a atenção, Hábitos Atômicos. Opa. Eu tô lendo esse agora. Eu já li. E aí eu comprei o livro e nessa dislexia, nesse problema, apanhei muito para ler o livro em inglês, terminei, tive pouca compreensão, 60%, aí comprei o livro em português, já terminei agora, recentemente. É a minha última indicação. Tem bastante indicações, mas existe uma coisa especial nesse livro, que é a gente entender o poder do hábito, que é outro livro, né? É o tipo de outro livro, que assim, tem uma história no entorno disso, da pessoa que escreve o livro e que com as suas limitações, né? Que eram grandes limitações, né? Depois de vencidas, tornam um grande autor que deixa alguns insights que são bem positivos e eu aconselho essa leitura. Então, a indicação de livro, Hábitos Atômicos. Então é isso, o nosso episódio de hoje falamos aí sobre os desafios da empresa familiar. Eu espero de coração que esse episódio tenha te ajudado, que você lembre que, cara, a tua família é prioridade. Os negócios, cara, é difícil, mas com comunicação, com um coração humilde. O pai, cara, cabeça um pouquinho mais aberta. O filho, calma, né? Tudo vai se encaixando, mas sem a gente esquecer do principal, que é primeiro a gente honrar a Deus, né? Sim. E cuidar da nossa família Amém. primeiro. Eu, como desfecho, Pigato, eu diria o seguinte: todas as terças-feiras dos últimos 4 ou 5 anos, eu tenho um alarme no meu celular que toca. Que é uma pergunta: qual é o principal ativo da empresa familiar? Depois eu vou mostrar o meu celular aqui para vocês. Toda terça-feira de manhã toca isso. E eu sei qual é a resposta. O maior ativo da empresa familiar é a família. Se a empresa familiar desmontar, destruir, diminuir a família, ela está indo para o ativo errado. Perfeito. Maravilha. Muito bom. Cara, espero que vocês tenham gostado, que vocês possam aí curtir, compartilhar. Lucas, como é que acha a gente aí nas redes sociais? Vocês podem achar a gente pelo Instagram, @Kindle Empresários. Kindle Empresários. Pelo @Kindle Empresários e também pelo YouTube, Kindle Empresários, e Kindle Podcast também, se você pesquisar você vai achar. E nos sigam lá, acompanhem os próximos conteúdos. E que Deus abençoe vocês. Logo, logo teremos muitas outras novidades. E um último fechamento. Tudo isso que a gente tá falando, gente, quero relembrar você. Apesar de parecer que você está sozinho, cara, você não tá sozinho. Participa do Ministério Kindle, manda uma mensagem pra gente, participa dos nossos jantares. O Alisson, com certeza, num jantar desse, bate um papo com você. Filhos, estamos aqui também, né? A gente também tá começando essa jornada de empresa. Eu tava com a minha família, tô com o meu negócio. A gente tá muito aberto a trocar experiências. Você não está sozinho. Participa com a gente. E esse foi mais um episódio. Obrigado de novo, Alisson, Lucas. Tamo junto e que você tenha uma excelente semana. Que Deus te abençoe. Deus abençoe, gente. Valeu. Aí. Boa, Biliano.